Você já ouviu falar da encruzilhada onde desejos se realizam em troca de algo que você não pode devolver? Dizem que existe um lugar onde o vento nunca sopra do mesmo lado e o silêncio soa mais alto do que qualquer grito. Um ponto esquecido pelo tempo, marcado apenas por 3 caminhos de terra que se cruzam em meio à mata fechada. Não há postes, nem casas, nem pássaros. Só a escuridão e algo que espreita além dela. Meu nome é Arthur, e o que estou prestes a contar não é uma lenda, nem um conto de avó. Eu fui até a encruzilhada à meia-noite e voltei. Mas nem tudo que era meu voltou comigo. Tudo começou com um nome sussurrado no corredor da escola, repetido entre risos nervosos e olhares inquietos. A encruzilhada dos 3 desejos. Tem que ir sozinho, tem que ser à meia-noite e tem que levar uma oferenda. Um garoto da minha sala jurava que pediu para passar de ano sem estudar e conseguiu. Outro disse que pediu que o padrasto sumisse e ele sumiu. Claro que ninguém acreditava de verdade. Até eu começar a acreditar. Até eu ter algo a pedir. Algo que nenhuma oração, nenhum remédio e nenhum médico pôde me dar. Minha irmã estava morrendo e eu estava disposto a fazer qualquer coisa. Na noite em que fui até lá, o céu estava limpo, mas ainda assim parecia errado. Como se as estrelas me observassem em vez de brilhar. Como se os galhos das árvores se curvassem para me ouvir passar. Como se a própria noite respirasse comigo. Eu tinha um relógio velho no pulso. Quando ele marcou 23h59, meu coração disparou. Quando marcou meia-noite, o silêncio ficou mais denso. E então, eu ouvi passos. Não os meus, vindo de todos os lados da encruzilhada. Como se algo se aproximasse de cada direção. Como se o próprio chão esperasse para me engolir. Eu estava ali, sozinho, com minha oferenda nas mãos, pronto para fazer o pedido. E naquele instante, uma voz, que não era minha, sussurrou atrás de mim. O que você vai me dar em troca? Meu nome é Arthur Mendes. Tenho 17 anos e moro numa cidade pequena, onde nada realmente acontece. Até acontecer. Aquelas cidades onde o tempo passa devagar, onde todo mundo conhece todo mundo e onde o medo costuma ter nome e sobrenome. Moramos numa casa simples, nos fundos de um terreno comprido e coberto de mato, com uma cerca de arame farpado meio caída. Minha mãe trabalhava dobrado desde que meu pai sumiu e eu cuidava da minha irmã, Lara. Lara tinha 12 anos. E mesmo com a doença deixando seu corpo cada vez mais frágil, ela nunca perdia o sorriso. Mas por dentro, eu via o quanto ela estava cansada. Ela passava mais tempo no hospital do que em casa. E quando estava em casa, passava mais tempo dormindo do que acordada. Os médicos já não prometiam nada. Os remédios já não faziam efeito. E foi quando a esperança começou a morrer que a encruzilhada apareceu. A primeira vez que ouvi falar dela foi num bilhete anônimo, deixado dentro do meu armário na escola. O papel dizia apenas: à meia-noite, leve algo valioso até a encruzilhada do Pinhal. Faça seu pedido, mas esteja preparado para o preço. Eu ri, joguei o bilhete fora. Mas na noite seguinte, Lara teve uma crise, e eu vi, nos olhos da minha mãe, a certeza de que estávamos perdendo. Então, eu comecei a procurar. A tal encruzilhada ficava fora da cidade, atrás de um antigo campo de girassóis, que hoje era só terra seca. Um caminho de terra levava até a entrada do Pinhal, e dali em diante só havia árvores e sombra. Levei 3 dias para encontrar o local exato. Era estranho. Mesmo com o GPS, mesmo com o mapa na mão, parecia que o lugar se escondia. Mas na terceira noite, eu encontrei. 3 trilhas de terra crua se encontravam no meio do nada, formando um X torto no chão. No centro, havia uma pedra baixa,
manchada por algo escuro, talvez sangue seco. Ali, o ar parecia mais denso, o cheiro era de terra molhada, mesmo sem chuva há semanas. E o silêncio era como se o mundo parasse de respirar. Naquela noite, voltei para casa com o coração em chamas. Eu sabia o que tinha que fazer. Sabia que, se existia alguma chance, por menor que fosse, eu tinha que tentar. E no fundo, algo me dizia que a encruzilhada já sabia que eu viria. Passei o dia inteiro com a sensação de que algo me seguia. Não era uma presença, era uma expectativa. Como se o tempo estivesse se arrastando, só para me fazer pensar 2 vezes. Mas eu não podia voltar atrás. Preparei tudo com cuidado. Coloquei a foto da minha irmã num envelope, junto com um colar de âmbar que ela usava desde pequena. Minha oferenda. Vesti um casaco grosso, levei uma lanterna e saí sem fazer barulho. Minha mãe dormia no sofá, exausta. No caminho, a estrada de terra parecia mais longa do que da última vez. Não havia lua e a lanterna tremia na minha mão. Mas mesmo assim, eu não parava. Quando entrei no pinhal, a temperatura caiu. Os galhos das árvores se entrelaçavam acima da minha cabeça, formando um teto torto, como se quisessem impedir a passagem da luz. E então, o silêncio. Um silêncio que não era natural. Um silêncio que pesava. Um silêncio que escutava. Cheguei à encruzilhada faltando 10 minutos para meia-noite. Me sentei na pedra baixa, abracei os joelhos e tentei manter a mente firme. Mas então, as coisas começaram a acontecer. Primeiro foi o cheiro, um odor doce e podre ao mesmo tempo, como flores apodrecendo. Depois vieram os sussurros, baixos, indecifráveis, como se alguém murmurasse no ouvido, mas de muito longe. E por fim, os sons. Toque, 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 passos, lentos, pesados, de um lado, depois do outro, depois de trás de mim. Girei a lanterna. Nada. Só árvores, só sombra. Mas então, vi algo. Uma figura distante, parada no fim de uma das trilhas. Imóvel, como se me observasse. Virei o feixe de luz direto nela. Nada. Ela não estava mais lá. Mas agora, havia outra figura, no lado oposto. Cada vez que eu desviava os olhos, surgia mais uma. Sempre nas extremidades, sempre olhando, sempre esperando. E foi quando o relógio apitou, meia-noite. O ar pareceu ser arrancado dos meus pulmões. A lanterna piscou, e todas as figuras desapareceram ao mesmo tempo. Eu estava sozinho, ou achava que estava. A pedra sob meus pés tremeu. Um tremor baixo, quase imperceptível, como se o chão estivesse respirando. E então, ouvi a voz, a mesma de antes, mas agora ela vinha de dentro da minha cabeça. O que você vai me dar em troca, Arthur? Meu nome. Ela sabia meu nome. Coloquei o envelope no centro da pedra, com as mãos trêmulas. Minha voz saiu fraca, mas firme. Eu quero salvar a minha irmã. O silêncio engoliu as palavras. E então, algo começou a sair da terra. A terra diante de mim começou a rachar. Fissuras se abriram lentamente, como se algo estivesse forçando passagem debaixo da pedra. O ar ao redor ficou denso, sufocante. Eu mal conseguia respirar. Então, surgiu uma mão, pálida, longa demais, com dedos finos como raízes secas. Ela agarrou a borda da pedra, puxando para cima o resto do corpo. Mas aquilo não era humano. Era uma figura coberta por um manto escuro, feito de sombras em movimento. Não tinha rosto, apenas um vazio, onde os olhos deviam estar, e uma boca costurada por linhas de ferro retorcido. Mesmo assim, eu ouvia a voz, dentro da minha mente. Você trouxe sua oferenda, mas ela não basta. Minha garganta secou.
O envelope com a foto e o colar estava ali, tremendo sobre a pedra, mas a criatura não o tocava. Ela apenas me encarava, ou me sentia. A vida é uma moeda cara, Arthur. Quer comprar outra? Pague com a sua. Engoli em seco. Dei um passo para trás. Meu coração martelava. Você aceita? A voz sussurrou. Salvar sua irmã, em troca da sua alma. Meus pensamentos se embaralharam. Eu queria dizer sim. Eu tinha ido ali com essa intenção. Mas diante daquela coisa, do que ela era, do que eu sentia que ela era, o medo tomou conta. E então, ouvi algo. Uma voz pequena, suave, bem atrás de mim. Arthur, virei imediatamente. Era Lara. Minha irmã estava ali, de camisola, descalça, pálida como a lua. Mas aquilo não fazia sentido. Ela estava em casa, dormindo. Você prometeu que não me deixaria sozinha, ela disse com olhos vazios, sem pupilas. Dei um passo em direção a ela, hesitante. Mas então, ela sorriu. Um sorriso torto, largo demais, e seus dentes eram pontas afiadas, como o vidro moído. Ou você esqueceu que o preço nunca é o que parece? Ela desapareceu, como fumaça dissolvida no vento, e atrás de mim, a criatura abriu a boca costurada, arrebentando os fios. Um som saiu dali, um grito, um lamento vindo de um lugar onde a dor era eterna. O chão se partiu de vez, a pedra afundou, e uma mão me agarrou o tornozelo. Fria, forte, inquebrável. Tentei me soltar, mas outras mãos surgiram. Muitas, de todos os lados, me puxavam, me arrastavam. E a voz, agora dentro da minha cabeça, e do céu e da terra, dizia: Você fez o pedido. Agora, pague o preço. Meus gritos se perderam na floresta, mas ninguém jamais os ouviria. E no instante em que fui engolido pelas sombras, a Lara abriu os olhos em sua cama, sorrindo, respirando. Na manhã seguinte, Lara acordou sem nenhum vestígio da doença. Os exames estavam limpos. O médico chorou. Minha mãe caiu de joelhos no chão do hospital, agradecendo a Deus. Ninguém entendeu. Ninguém questionou. Milagre, diziam. Mas eu não estava mais lá para ver. Fui dado como desaparecido. A polícia procurou por dias, semanas, mas nunca encontraram meu corpo. Nunca encontraram a encruzilhada. Lara voltou a viver, cresceu, estudou. Mas, com o passar dos anos, começou a ter sonhos estranhos. Sonhos com uma floresta escura, com uma pedra no centro de uma trilha esquecida e com uma voz sussurrando atrás dela. Você me deve. Esses sonhos se repetiram, sempre à meia-noite, e em todos eles, eu estava lá, de pé, na encruzilhada. Não como Arthur, mas como algo à espera, com os olhos negros como a terra, e uma mão estendida, segurando um envelope velho, manchado por algo que nunca secou. E agora, tantos anos depois, Lara recebeu um bilhete, sem remetente, sem explicação, apenas uma frase escrita à mão. À meia-noite, leve algo valioso até a encruzilhada do Pinhal. Faça seu pedido, mas esteja preparada para o preço. Ela não contou a ninguém, mas eu sei, eu sinto, ela está vindo, e desta vez é ela quem terá que escolher. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, mas agora já é tarde demais. Gostou? Deixe seu like e me conte nos comentários o que você faria nessa situação. Sua participação mantém os sussurros vivos. Agora, apague as luzes, feche os olhos e tente dormir. Se conseguir,